Bom, hoje a gente está aqui lançando, um novo programa, nosso programa Sentido. O programa Sentido tem a intenção de trazer para vocês relações com cavalos, com cães, com a percepção humana, desenvolvimento pessoal, na relação e trazendo aí também a ciência e a própria percepção. Esse programa tem uma intenção de sair das muitas informações que nós somos recheados hoje e fazer com que você possa ter mudanças de percepções e verdadeiramente entender se a natureza ainda fala conosco. Então, para começar de fato esse programa, pega seu tereré, senta comigo e vamos conversar. Sentido, onde a natureza participa da conversa. Bom, e para iniciar esse programa, eu vou me apresentar então para vocês. Meu nome é André Luiz e vou contar um pouquinho da minha história. Eu, desde a minha primeira infância, eu estou envolvido junto à natureza. Tive o meu primeiro tombo de uma mula no sítio do meu avô com 4 anos de idade. E de lá para cá, muita coisa veio acontecendo. Claro que na fase da juventude eu fiquei um pouco distante dessa relação com as naturezas por conta do meu trabalho. Eu sou profissional em educação física, na época treinava artes marciais e o meu objetivo era ser campeão mundial de karatê e também de kickboxing, da qual eu treinava. Mas enfim, vieram as responsabilidades, vieram famílias, filhos, isso me distanciou um pouquinho desse universo e aí com muitos trabalhos eu fui olhando para essas questões. E por conta de ser um educador físico, a minha atenção maior era sempre focado na técnica, na melhora da performance, quase que na perfeição do movimento. E aí eu comecei a entender que muitos planejamentos da qual eu conseguia fazer com o meu corpo, às vezes me faltava na mente, na parte emocional e na minha percepção de enxergar aquilo lá. Eu sabia que tinha falta de algo, mas não sabia pontuar exatamente o que me faria ali ser uma melhor versão de mim mesmo. Enfim, as coisas foram passando, morei em alguns lugares, em alguns grandes centros, e aí me distanciei ainda mais do ambiente da natureza, coisa que eu fazia esporadicamente aí na minha infância, principalmente aos finais de semana. Tenho um pai também militar, então no batalhão onde o pai comandava, nós temos lá um grupamento de cavalaria montado, temos também um batalhão de cães. Então, cavalos e cães fez parte aí de toda essa minha infância, tá? E aí, eu tive um processo, foi um processo de separação da minha primeira relação, que eu tenho 3 filhos. E desse processo, então, eu voltei a me envolver na natureza. E eu posso dizer que os cavalos, então, fizeram uma transformação na minha vida. Os cavalos e o ambiente natural. E agora, recente, eu comecei uma frente de estudo, pesquisa, trazendo ciência também para todo esse encontro diante da natureza, para não ficar muito místico, para não ficar subjetivo. E a gente encontrou então a senso-percepção com cavalos, que é uma abordagem que a gente traz diversas sensações e sentidos e mudamos através das nossas experiências as percepções de enxergar a vida de uma forma diferente. E hoje nós conseguimos alcançar durante esses 13 anos que a gente vem desenvolvendo isso, a transformação de milhares de pessoas e entramos também no universo formativo. Então eu posso dizer que a natureza sim, transformou a minha vida, transformou a vida de milhares de pessoas da qual eu consegui contribuir e hoje também formo pessoas para que essas pessoas transformem vidas de outras pessoas e elas são aí multiplicadoras. E o quão gostoso é hoje ver colegas que têm outras profissões, sendo essas médicos veterinários, psicólogos, educadores, saindo do consultório, saindo do laboratório e ficando diante da natureza para ver a grandeza que tudo isso acontece e a transformação verdadeira. A gente passou aí por uma pandemia recente e a gente notou isso, Hoje nós, seres humanos, precisamos de novo nos conectar ao nosso instinto, ao nosso estado natural e a cada experiência vivida ter mudanças de percepção onde nós possamos aí encontrar sempre as nossas melhores versões. Sejam essas melhores versões encontradas nas mudanças, nas continuidades do dia a dia ou mesmo passando por problemas, passando por caos, porque isso também nos transforma. Bom, e eu quero trazer um pouquinho também
né, de como está sendo organizado todo esse nosso ecossistema educacional. Falando também um pouquinho, né, da minha formação, eu fiz Direito, depois também graduei em Educação Física, atualmente estou cursando a Faculdade de Psicologia, na intenção de ir também para Filosofia. Então, são ciências, né, que, na minha visão, são complementares e que sempre quando a gente fala, né, de um universo da natureza, a gente precisa respeitar todos esses estudos e todas essas pesquisas que nós temos também. Porque, sim, existe dentro desse olhar com os cavalos algo que eu chamo de mágico, o que acontece diante da natureza, diante de uma cachoeira, no mar, mas algo mágico não necessariamente é algo magístico, não é místico, não é de um outro planeta. Então precisa ter toda uma base e um amparo e também evidências de que isso realmente faça um benefício à vida das pessoas, principalmente, né, criando possibilidades, não da gente roteirizar ou sistematizar alguma coisa, não, porque tudo isso é fora da bolha mesmo, é fora da casinha, mas para que nós possamos aí fazer com que esse desenvolvimento também seja futuramente científico e a gente consiga ter comprovações evidenciadas de tudo isso. E aí, pensando nisso, a gente iniciou em 2024 uma formação livre. Essa formação foi um grupo que veio fazer simplesmente uma vivência comigo e ficou encantado de como a gente fazia essa leitura, né, que são facilitadas pelos cavalos. Nós somos meros mediadores dessa compreensão para a transformação das pessoas. E esse grupo me perguntou como é que eu fazia isso, e aí a gente começou a brincar de uma maneira certa de desenvolver temáticas para poder formar pessoas, para elas poderem entender e compreender um pouco melhor, né, de tudo isso que até então era sentido por elas. Esse grupo a gente fez em 2024, depois em 2025 a gente melhorou essa formação com uma gama muito maior de conteúdos, e aí já entramos numa parte também acadêmica. E agora, nesse ano de 2026, a gente validou isso no universo acadêmico, com, além da nossa formação livre, né, com 3 titulações de extensão universitária, e agora, de setembro em diante também, a gente vai lançar a nossa pós-graduação em parceria com a Anhanguera. Então hoje nós temos aí um ecossistema muito recheado de possibilidades, onde você tem uma formação profissional, né, uma especialização no universo acadêmico e inclusive uma pós-graduação. Tudo isso, né, veio de muito estudo, muita base, muita pesquisa, e que a cada dia que passa a gente está ainda validando todo esse processo cada vez mais, com pessoas que são transformadas e pessoas também que a partir de agora estão sendo formadas para transformar e serem multiplicadores de novas vidas. E com certeza, isso tudo é uma área de estudo muito nova e que sim, a gente vai levar décadas, né? Mas a gente vai fazer a coisa acontecer da forma que precisa ser feito mesmo, né? De uma forma séria, de uma forma respeitosa, sabendo que todas as vezes que a gente toca uma alma, a gente precisa se tornar uma alma também. Então, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser no achismo, não pode ser no empirismo. Então a gente precisa recorrer a todas esses mecanismos de fazer isso com cada vez mais de um formato de excelência mesmo. E aí, você também passa a ser, né, um convidado, se isso toca o seu coração, a acompanhar tudo isso, que sim, a gente vai trazer nos próximos episódios do programa Sentido e muitas novidades também para vocês aí, com outras variações, porque o programa Sentido veio no intuito de falar sobre vida e sobre percepção de viver bem, porque quando você muda a percepção, você muda a sua forma de viver. E tudo isso que eu tenho vivido, estudado e me comprometido com essa grandeza, não é sobre superstição, mas sim um envolvimento gigante entre ciência, espiritualidade e vida. Então, eu falei esse negócio de superstição porque, assim, pra quem não conhece, a primeira coisa que, quando você fala de ciência e percepção, a primeira coisa que vem em mente é, esse negócio de superstição. Sim. O que fica muito... Nada de ciência nisso. O que fica muito tipo, místico na mente das pessoas hoje é a constelação com cavalos. Ah, sim.
Por quê? Porque a constelação com cavalos, as pessoas elas fazem aquela imagem do pessoal rolando no chão, fica chorando, fica, né, incluindo outros caminhos assim, muito voltado ao espiritismo e não à espiritualidade necessariamente de fato, sabe? Que tanto é que a própria constelação familiar, né, ela não é evidenciada, né, não é científica, né, e dentro do universo da psicologia, da ciência, ela é muito questionável ainda, né? Então, tanto é que tem um cara, depois eu vou até passar um vídeo pra Júlia ver, esqueci o nome dele, mas eu vou pegar um cara bem bacana, eu vejo daqui a pouco ali no celular lá em casa. Ele fala sobre isso, tipo assim, vai ser o fim da constelação familiar, né? Então, eu vejo, por exemplo, como a constelação com cavalos terminar. Porque, tipo, quem faz isso não tem base, entendeu? Tipo, a própria constelação familiar já não dá uma base. É igual astrologia. Científica e de conceito. Aí vira uma coisa assim, subjetiva, cara, você acredita. Tipo assim, talvez faça bem pra você e talvez você acredite nisso, mas o que é subjetivo não necessariamente é uma verdade de fato. Né? É a sua verdade, não é uma verdade de fato. Entende? Então, por favor, fala que você tava gravando isso. Eu tô. Então tá bom. Só que eu tava mexendo muito na câmera. Já dá um belo corte tudo. já isso aqui. Eu tava arrumando tudo, ele tá Foi assim. uma boa explicação. Vai ter que refazer tudo. Ele tá explicando pra alguém, você vê? O suor bem natural. Eu sinto muito, eu estava mexendo na câmera. Falasse! Fala torta! ela, Ju, presta atenção em tudo, que aqui tudo dá tudo. Tá gravando, né? Vou pegar o áudio. Vamos lá? Pode ir. Então vamos lá. Bom, tendo visto que a gente falou de superstição, eu quero começar então, né, a falar com você um pouquinho mais sobre isso. Porque a gente tem algumas linhas nos nossos estudos e que, se tá certo ou se tá errado, a gente não tá aqui para ter uma verdade absoluta. Mas sim, a gente vai apresentar a nossa linha de trabalho, né, e as nossas confianças dentro dos nossos estudos e de tudo que a gente está provando com evidências, e não somente com achismos, né? Mas quando a gente fala de superstição, o cavalo ele não traz esse olhar de superstição, esse olhar de misticidade. Por quê? Porque o cavalo a gente tem algumas linhas que a gente tem de base nos nossos estudos da senso-percepção com cavalos. A primeira é o respeito à linha fisiológica. Então o cavalo, ele tem todo um estado fisiológico e a gente tem aí, inclusive, várias frentes, né? Eu falo de várias ondas que os cavalos eles pertencem dentro de um tecnicismo. Né? Então, dentro de um olhar técnico, dentro de um olhar da medicina veterinária, a gente já tem bases fisiológicas, ou seja, os cavalos, sim, eles são seres gregários, eles são seres que têm um nível de energia, né, elevado e já comprovado cientificamente também, mas eles são indivíduos que possuem um corpo, possuem hábitos, possuem estudos dentro de um caminho que a gente tem no universo equestre, que é da etologia equina. Então esses respeitos a essa linha fisiológica a gente precisa ter, e essa é uma linha dos nossos estudos. Uma segunda linha que a gente busca também, dentro de evidenciar o que a gente está colocando, vivendo e colocando em prática para criar disso aspectos profissionais e formativos, sim, é um olhar para algumas abordagens dentro de algum mecanismo científico. E aí a gente pode ter inúmeros. A gente pode ter uma visão sistêmica, a gente pode olhar isso por uma visão analítica, ou seja, trazer do inconsciente para um pré-consciente e consciente. A gente tem pilares, né, comportamentais, observacionais, e que tudo isso a gente chama de saúde integrativa com cavalos. Ou seja, não é somente um olhar de antepassados, e sim é um olhar também de ambiente. Porque da mesma forma que nós somos compostos dos nossos antepassados, mas já tem a comprovação científica que o nosso fator de herdabilidade genética, ele gera, né, no indivíduo algo predominante a 10%, no muito 20% da constituição do indivíduo em si. Por quê? Porque cada indivíduo é único. Em princípio, inclusive, é o primeiro princípio do aspecto de treinamento, por exemplo,
que é o princípio da individualidade biológica. Então, cada indivíduo sendo único, a gente tem outros fatores, que são 80%, 90%, que formam e desenvolvem esse indivíduo, que são os fatores ambientes. Ambientes relacionais, ambientes profissionais, né? Ambientes sociais, tá? Então, além de nós termos, então, um pilar e uma linha física, a gente também tem uma linha e um pilar integrativo. E um outro fator que é muito importante também, quando a gente fala de cavalos, né, de saúde humana com cavalos, é o pilar histórico. Então, os cavalos, eles já têm essa conexão com os seres humanos desde os primórdios. Então, não tem nada novo, não tem nada recente. Os celtas já viviam isso na antiguidade, né? Os cavalos serviram, por exemplo, em épocas de guerra. Os cavalos, até tem um ditado português que fala que se não fossem os cavalos, o homem seria um mero escravo da terra, né? Os cavalos fez com que nós conquistássemos reinados. Então tem todo um padrão histórico envolvido. Os cavalos serviram, por exemplo, em mecanismo de transporte, né? Depois, dentro da agricultura, nós não tínhamos hoje essas máquinas, né? Os tratores agrícolas. Então os cavalos serviam para isso, para levar, por exemplo, né? Árvores que eram cortadas, né? E terem aí os cavalos que a gente tem nas raças definidas como os cavalos de tração. Então o cavalo serviu para guerra, serviu para agricultura, serviu para o transporte. Depois também a gente tem uma frente esportiva que tem esse desenvolvimento também. E quando a gente fala de cavalo, nesse padrão histórico, e trazendo aí já uma correlação para o físico e também para o integrativo, a gente olha para o cavalo como um fator de coerência com os seres humanos. Então nós vivemos entre espécies de uma forma coerente. E para chegarmos a essa coerência, nós precisamos ter também o que a gente determina como congruência. Então o que é isso, né? É a forma como nós podemos ter melhoras dentro de algo que nós relacionamos entre espécies. Então, por exemplo, tem uma criança que ela tem alguma necessidade especial, ou né, uma psicopatologia, ou um tratamento neurodivergente, e que ela às vezes faz isso integrando algumas experiências junto a alguns animais. Então ela já tem melhora significativa na hora que ela está ali tocando um cachorro, né, abraçando um gatinho, em contato com os cavalos, né, montando um cavalo e em movimento com o cavalo. Então, todo esse aspecto de relação e de vínculo entre espécie precisa ser muito observável também, porque a gente não está falando de nenhum tipo de sensacionalismo, né? Então, existe a possibilidade de ter um choro, existe a possibilidade da pessoa às vezes, né, sei lá, deitar no chão e fazer alguma, mas isso não precisa ser nenhum aspecto circense ou, né, um programa de televisão que foca nesse sensacionalismo. Pelo contrário, né, é vida em movimento. É realmente olhar para que tudo isso é mágico, mas não magístico, e dentro dessa mágica que acontece, nós possamos evoluir para o nosso melhor potencial num aspecto cultural, social, físico e também a integração que a gente tem entre as espécies. Em latim tinha os pedites, que eram os soldados que iam marchando, andando, né, com a espada na mão, e tinha os equitatos, que eram os cavaleiros, que eles carregavam até espadas mais pesadas, né, porque estavam em cima do cavalo, as lanças, né. Era um grau a mais, né? E o cavalo, além dele dar esse grau a mais também, né, o próprio nível de estar no cavalo, né, da demonstração da grandeza, da força, né, daquela energia. E o mais incrível, cara, da questão dos cavalos na guerra, é que aí a gente começa a olhar para realmente a relação do cavalo com o humano. Porque, por exemplo, um cavalo num estado dele, num ambiente natural, vamos pensar num ambiente onde ele está ali como um ser só selvagem, né? Primeiro, que se eu chego próximo dele, eu sou um predador, e ele como uma presa, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. A primeira questão, né, num cavalo selvagem, ele foge do ser humano. Entendeu? A segunda, uma vez que eu consigo me aproximar, se eu faço qualquer
atitude que é desconhecida para ele, ele volta a ter aquele estado de fugir de novo. Então, por exemplo, estou com um cavalo próximo de mim, estourei uma bexiga, peguei uma arma, dei um tiro para cima. O que ele vai fazer? Ele vai assustar e vai fugir. Agora, você imagina o treinamento que ele tinha e a conexão que ele tinha com o cavaleiro de ir, cara, de encontro a canhão, metralhadora, espada, lança. Não entendeu? era só o cavaleiro que era treinado para o combate, né? O cavalo também. O cavalo era treinado. E o cavalo só fazia aquilo por algo que tinha uma conexão muito grande com ele. Porque se eu tiro o cavaleiro de cima do cavalo, será que o cavalo vai de encontro à metralhadora, à lança, à espada? Talvez ele não iria, talvez ele recuaria. Entendeu? Mas pelo ser humano, e a gente usa uma expressão nos cavalos que é assim, por estar a serviço à vida, ele dá a vida. Entendeu? Ele dá a vida, é muito louco isso aí. E por isso que também o cavaleiro tinha que ter o seu cavalo específico, né? Por causa dessa conexão que ele fazia com... Exatamente, até hoje na cavalaria, né, cada cavaleiro tem o seu próprio cavalo, né? Tem alguns países, né? E aqui no Brasil está tendo até alguns estados. O Paraná está fazendo isso com os cães, né? Parece que está mudando lá o policiamento. Então cada polícia, né, seja civil ou seja militar, ele vai ter, por exemplo, a própria viatura, né? Ter o próprio cão e, tipo, ele vai para casa com a viatura, ele vai para casa com o cão, então ele vive aquele aspecto ali, né? O cavalo é a mesma coisa. Você vê que assim, ó, o cavalo num campo de futebol, ele sobe uma arquibancada, por exemplo, com aquele cavaleiro lá para poder conter, né, alguma guerra civil ali que esteja acontecendo na partida de futebol, né? Mas sei lá, se uma outra pessoa, por exemplo, que tá lá, derrubar aquele soldado e querer montar o cavalo e fazer a mesma coisa, talvez o cavalo não vai fazer. Não vai nem deixar. Né? Não vai nem deixar, exato. Então, e claro, né, a gente falou aqui também sobre cavalos, mas isso se dá com outras espécies. Por exemplo, o que a gente está desenvolvendo agora também, num caráter profissional e de estudo, com os cães, né? Então, da mesma forma que não existe, né, um aspecto de superstição com os cavalos, os cães também não. Os cães hoje eles passaram a ser, de uma forma até gigantesca, né, domesticado por nós, seres humanos. Então eles fazem parte aí de uma grande maioria das famílias. E o quanto a gente vê hoje cães, por exemplo, trabalhando, né, com terapias assistidas, cães, por exemplo, auxiliando deficientes visuais, enfim, não somente nos processos de um cão funcional, um cão dentro de uma qualidade, né, de K9 para as polícias ou para o esporte, mas a gente vê sim os cães terem cada vez mais vínculo com os seres humanos. Então, a gente só trocaria um pouco o link, né, sairia um pouco desse aspecto, nossa, esse bem que ele me faz é magístico? É como que é? Não, é supersticioso. Esse bem que ele nos faz é magístico? É uma superstição? Não, é uma verdade de fato. Mas para eu falar um pouquinho mais sobre isso com você, peraí que eu vou soltar alguns dos nossos aqui. Bom, e para falar sobre saúde agora na relação com os cães, nossa criação é uma criação de pastor alemão de linhagem de trabalho. Mas eu não quero falar um pouquinho hoje sobre linhagem, sobre, né, raças. Eu quero falar sobre as questões das domesticações dos cães que têm auxiliado muito nos processos de saúde também humana, né? Principalmente quando a gente fala de cães de companhia, principalmente quando a gente fala de cães, por exemplo, de proteção, quando a gente fala de cães guias, quando a gente fala de cães que podem ser, sim, úteis, né, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento humano, nas buscas, por exemplo, né, dessa relação, na busca desse vínculo, na busca dessa harmonia, coisas que hoje nós precisamos, né? Uma coisa que eu gosto de citar sempre, que é muito importante as pessoas saberem, né? É que às vezes a gente usa alguns ditados que, por exemplo, né, quanto mais eu convivo com os animais, menos eu quero conviver com os seres humanos. E aí talvez você está com uma percepção errada. Porque da mesma forma que cachorro gosta de viver com cachorro, cavalo com cavalo, elefante com elefante, leão com leão, seres humanos têm que aprender também a conviver
entre seres humanos da mesma espécie. O que talvez você precisa fazer é mudar de ambiente, é mudar de círculo de relacionamento, né? É ter novos relacionamentos e ter ambientes diferentes que te propiciem então essa elevação da sua melhor versão, né? Para que realmente você tenha uma progressão e uma evolução de vida, não uma involução. Mas enfim, os cães, eles estão muito mais conectados com os seres humanos, fazem parte da nossa realidade, né? Muitos cães aí como pets, e o que eu percebo um pouco é que até já tem uma linha de estudo falando sobre isso, né? A medicina veterinária dentro da família, né? Dentro dessa relação de uma visão sistêmica nesse olhar, é que muitas pessoas, por exemplo, que estão com algum tipo de dificuldade ou têm as suas limitações, sejam essas limitações físicas, mentais ou emocionais, utilizarem o cão para isso. Eu só faço uma ressalva, né, para que as pessoas também busquem orientação de como fazer isso junto com os cães. Por quê? Porque da mesma forma que eu posso buscar um melhor estado de saúde na relação com os animais, principalmente com os cães, se eu não tiver, né, um olhar de uma percepção um pouco diferente, eu posso muito bem fazer com que o meu cão se adoeça junto com a doença que eu tenho. Então a gente vê muitos cães hoje estarem, né, doentes fisicamente, emocionalmente e mentalmente por conta de tutores que desalinham, né, os aspectos que fazem parte do estado de origem de cada animal. Eu gosto até de trazer de novo, né, agora uma correlação para os cavalos. Como é que a gente adoece os cavalos? Como é que a gente adoece os cães? Quando a gente faz com que ele perca demais a volta para o estado original da espécie. Então os cachorros, eles precisam de liberdade, eles precisam correr, eles precisam se exercitar, eles precisam, né, eles estão aí disponíveis à vida. Todos os seres estão disponíveis. A gente vê pássaros, por exemplo, migrando de uma estação para outra, sem necessariamente ter alguma coisa pré-programada, né? Eles têm um Wi-Fizinho deles, que são biológicos, e eles fazem isso por instinto. Então os cães e os cavalos e os gatos também. A gente tem esses animais como seres mais sociáveis conosco, como são os seres humanos, mas nós não podemos deixar deles terem acesso a pelo menos uma parte do que é original da espécie. Senão a gente vai acabar adoecendo a espécie. E aí a gente vai acabar tendo outras complicações, né? Seres que poderiam vir para contribuir para algo maior, pode muito bem, às vezes, piorar algumas relações, e inclusive nós sermos também responsáveis por adoecer, né, esses animais. Então, queria deixar aí essa questão bem clara. Agora, a gente, né, frente a essa criação, a gente tem procuras, sim, do pastor alemão, principalmente por conta de ser um cão muito equilibrado, né? E já ser um cão, por exemplo, que está numa linha de melhoramento genético por séculos, são mais de 100 anos de seleção criteriosa. Então a gente tem tanto cães que servem, né, para proteção patrimonial, proteção pessoal, bem como também para fazer essa integração, né? A coisa mais gostosa do mundo é poder, né, chegar um animal desse aqui, você se deliciar com a presença, né, com o carinho, de passar a mão, de realmente estar junto e de realmente fazer a coisa acontecer para esse bem maior. E eu quero deixar para você um desafio, né? Durante essa semana, quero que você entre em contato com a natureza. Pode ser uma caminhada no parque, pode ser uma ida, né, até uma cachoeira, se você estiver perto da sua casa, ou uma conexão com os cães, sem pensar em absolutamente nada. Deixa a natureza falar com você. Inclusive, tenta desconectar dessas muitas informações que a gente tem, até mesmo do uso do seu celular, quando você se permitir fazer isso em meio à natureza. Não se preocupe em ficar fotografando e filmando, se preocupa em sentir mais esse ambiente natural. E além desse desafio, o que eu quero também trazer para vocês é que a natureza, ela nunca encerra uma conversa. A gente sempre está disponível para iniciar novos ciclos. Então, o que será que ela vai revelar para nós no nosso próximo episódio? Se você quiser, inclusive, deixa nos comentários para a gente um tema, uma reflexão ou alguma sugestão que você queira que a gente possa trazer, né, como título de conhecimento ou informações para vocês, que a gente vai ter enorme prazer em contribuir com isso. Então, até a próxima semana
nesse mesmo dia e nesse mesmo horário que a gente se vê. Até lá! Sentido, onde a natureza participa da conversa.